Fala pessoal, bem-vindos ao Bicast, versão 2025. Começamos esse projeto já tem algum tempo e se estamos aqui novamente é porque está dando certo, né? A gente já discutiu bastante coisas em anos anteriores, coisas que foram bastante úteis para vocês desenvolverem as redações de vocês, mas pensando de uma maneira mais ampla para que vocês também tivessem uma boa formação aí emocional, social e de uma maneira ainda mais ampla educacional. Hoje eu tenho 3 convidados de peso, quero começar agradecendo a presença de vocês pelo convite, pela intimação. Matheus, Argolo, Bárbara, quero que vocês se apresentem também para o pessoal. Tá todo mundo nos acompanhando agora, tem Botafogo, tem Tijuca, tem Recreio, tem Barra. Então imagino que tem um bocado de alunos de vocês também nos ouvindo nesse momento. Sim. Prazer, eu sou o Matheus Monteiro, sou professor aqui do AZ já tem alguns anos, fiz todo o processo, né? Comecei como corretor, depois fui monitor e virei professor. Então é um lugar que me acolheu nos últimos anos, eu estou muito feliz por estar aqui e acho que esse projeto tem uma função social muito grande para os alunos, né? A gente o tempo todo fala sobre a importância do repertório sociocultural, então acho que aqui nessa conversa a gente vai tirar bastante coisa para conseguir escrever. Muito bom. Bárbara? Então tá bom. Eu sou a Bárbara, também conhecida como Babi, na maioria das vezes. Sou coordenadora da Tijuca, professora de Sociologia, dou aula de Humanidades lá em Tijuca 2. E é sempre muito legal ter a chance de conversar com vocês sobre qualquer assunto, que vocês sabem que eu gosto de conversar. Mas, de qualquer forma, esse em especial, acho que vai dar um caldo e vai ser uma conversa muito boa entre a gente. Perfeito. Olá, pessoal. Sou Daniel Argolo, vulgarmente conhecido como Argolo também, professor do Recreio. Estou me sentindo muito lisonjeado de estar aqui, na verdade. Obrigado pelo convite. Acho que é muito importante esse processo de construção, né, de argumentos, de possibilidade de pensar essa redação e de aumentar nosso repertório sociocultural também. Então, é importante participar disso agora. Eu sou David, com o final, né? Sou professor de redação, fui coordenador de redação também um tempo aqui no AZ e a gente tinha a missão de escolher qual era a temática. E eu pensei em inúmeras temáticas possíveis, porque em contexto de rede social o que não falta é temática. E acho que a escolha, como a Bárbara mesmo disse, veio em excelente hora. Não que a gente fale de influencer só agora, mas eu acho que 2025 tem sido um ano especial nesse sentido. Então vos apresento a temática de hoje, influencers e juventude, que tem ali uma relação muito clara, muito íntima, da onde a gente consegue tirar muita coisa. A gente tem aí 40 minutinhos para conseguir fazer mágica, porque dava pra gente ficar aqui muitos churrascos diferentes, né? Pra gente começar nossa conversa, eu queria saber de vocês se vocês têm algum influencer para chamar de seu. Sim, o meu é a Virgínia, brincadeira. Não, tá tudo bem. Cara, então, eu vou indicar um que eu gosto muito, que fala sobre masculinidade negra, que é o João Bigon, né? E aí o arroba dele é o João B. E ele traz umas reflexões sobre negritude. Ele é um cara muito reflexivo, ele faz alguns textos, faz alguns vídeos. Esse é um cara que eu gosto muito, né? E que me inspira bastante também. Então, acho que esse é o que eu sigo e recomendaria também para outras pessoas seguirem, né? Então eu vou ser mais econômica nas minhas citações, justamente porque pode entrar aqui na conversa, mas eu não tenho Instagram e meu uso de rede social é bastante restrito. Mas como eu gosto muito de cinema, Isabela Boscov é a pessoa que eu acompanho. Uma fábrica de memes também, exatamente. Não é? Ela é uma diva. Acho que eu também sofro desse mal, né? Eu não tenho rede social também. Mas na época que eu tinha, 2 anos atrás, eu acompanhava muito um cara que fala muito sobre cultura popular, que é o Luiz Antônio Simas. Eu gosto bastante dele. Não sei se é bem um influencer, mas é alguém que tem alguma influência ali nas pessoas. Eu acho que é bem legal. Que ele é um influencer das ruas. Das ruas, pode ser. É uma excelente frase. Eu já vou aproveitar o fio, porque você deixou ali a Virgínia no ar e pulou. Já vou pegar a Virgínia, que é uma influenciadora muito conhecida, se não uma das mais conhecidas, né? Ela participou de uma CPI neste ano, também gerou uma série de repercussões por conta de detalhes, né, que não convém aqui entrar, porque a gente não tem tempo, mas quero pegar a Virgínia como uma referência, porque muito se falou sobre que responsabilidade a Virgínia teria a respeito da sua influência no que diz respeito aos jogos de azar. Então, eu acho que esse é um ponto importante pra gente tratar, que é a responsabilidade social dessa galera, se é que vocês defenderiam que eles têm ou que não têm, porque eventualmente uma galera diz que, olha, sou influencer, mas a minha responsabilidade é até aqui. Outros
se apoderam disso, de não, realmente, eu, né, tenho ali uma interferência e tal. Cada um vai jogando como pode, pelo menos é como eu observo. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, como vocês veem essa suposta responsabilidade social que os influencers teriam ou não teriam. Eu gostaria de traçar um paralelo com a nossa profissão. A gente é professor. E o que a gente faz fora da escola, por exemplo, teoricamente, não interfere na vida dos alunos. Só que, a partir do momento que meu Instagram, no caso, é aberto, e esse Instagram aberto, eu coloco alguma coisa que, de alguma maneira, fira a juventude, de alguma maneira, sei lá, se eu posto a foto de algo errado, assim, moralmente errado, ou talvez até ilegal, né? Fazendo alguma coisa ilegal dentro das minhas redes sociais, naturalmente, os alunos vão ver aquilo e, de alguma maneira, eu estou influenciando esses alunos. Só que o meu campo de influência é 500 alunos que eu tenho por ano, né? Que a gente tem mais ou menos por ano, sei lá, talvez mais, talvez menos. Mas o meu campo de influência, ele é relativamente baixo. Então, alguns alunos me entendem como autoridade. Quando eles veem alguma coisa no meu Instagram, talvez eu perca uma parte da minha autoridade com eles. Mas quando a Virgínia faz, ou qualquer outro influenciador, Carlinhos Maia e tantos outros aí, fazem alguma coisa para milhões de pessoas e milhões de adolescentes, eles não têm esse pensamento de responsabilidade que a gente tem em sala de aula. Então eu, naturalmente, acredito que você também, né, já que eles não têm Instagram, né, mas se preocupa com isso de alguma maneira, né? Então algumas vezes, inclusive, eu posto, perto do Enem, eu posto alguma coisa para os meus alunos, porque eu sei que eles estarão lá. E mesmo que eu fale assim, eu vou fazer o que eu quiser, independente do que os meus alunos vão pensar, ainda assim eu tô tendo uma influência sobre os meus alunos, né? Então, eu acredito que quanto maior o público que a gente tem, maior é a possibilidade de a gente ter um problema. Porque se desses 500 alunos, sei lá, 10 resolverem fazer o que eu fiz no Instagram, é uma porcentagem pequena. Só que se você pegar essa mesma porcentagem para 500 mil, a gente tá falando de 100, a gente tá falando de 200, 300, então é muito mais gente, né? Então eu iria por esse caminho. Acho que trazendo um pouco para nossa área, para o nosso campo, né, que é a filosofia, a sociologia, tem um cara que está produzindo ali entre o final do século XIX, começo do século XX, que a gente quase não fala, quase não menciona em sala de aula, inclusive, que é o Gabriel Detarde. E ele tem um conceito que é interessante, né? Que ele entende que a sociedade ela reproduz os seus hábitos, seus costumes, suas práticas a partir de uma ideia de imitação social. Então, enquanto alguns autores estão falando de fato social, sociedade sobrepondo sobre as pessoas, ele está dizendo, olha, não. O que a gente está fazendo, na verdade, é absorver o que as pessoas estão passando para nós e imitando isso. E essa imitação pode ser feita a partir de uma ressignificação ou não. Mas as práticas sociais quase sempre são reproduzidas nessa lógica de imitação social. O que a gente está fazendo é só imitar o que ensinaram para a gente até agora. E acho que isso fica muito forte quando a gente pensa na lógica das redes. Que a gente pensa, por exemplo, sei lá, na dancinha do TikTok. Ninguém é obrigado a fazer aquilo ali, mas as pessoas fazem. Por quê? Porque isso traz a ideia de pertencimento, isso traz a ideia de que você está incluído. E isso tem a ver com a própria lógica dos influencers, eu acho, de alguma forma. Sim, e acho que dessa forma, assim, não querendo transformar a conversa toda sobre conceitos, mas acho que é meio inevitável, a gente tem um espírito do tempo, né? A gente tem um zeitgeist, que a gente só consegue usar rede social e falar sobre influencers agora porque o alcance é muito maior. Porque as pessoas estavam produzindo arte, cultura e servindo de parâmetros umas para as outras, mas o alcance era muito pequeno. Como é que você faz essa mensagem chegar a centenas, milhares de pessoas, milhões de pessoas ao mesmo tempo e da mesma forma? Eu acho que o nosso tempo tem essa característica. E uma característica que vai moldar ou vai modificar o que faz você ficar famoso, o que faz você ser relevante, o que te dá prestígio, que era o fato de que antes você precisava ser alguma coisa para então ser prestigioso, e agora o prestígio é que te transforma no influencer. Então, antes, digamos, num exemplo bem simples, as marcas te procurariam porque você era famoso, né? Agora, e isso dentro de um parâmetro de seriedade, né? De relevância, digamos assim. Então, você é um grande artista, um grande músico, um escritor, você produziu alguma coisa que vai ter relevância para aquela sociedade e dentro de uma ideia muito séria até.
né? O que te faz ser relevante é a seriedade. Um professor, um juiz, um médico, um advogado, um ator, né? Um escritor, uma autoridade que faz você ser relevante para aquele momento, e isso vai garantir o seu prestígio. A fama é que hoje gera o prestígio. Então é como se a gente invertesse um pouco dessa lógica. Eu acho que só é possível no tempo que a gente vive também. E quando a gente pensa na questão da responsabilidade, né? A gente também trabalha muito com a ideia de responsabilidade na filosofia, na sociologia. E essa lógica da responsabilidade tem a ver com, e se todo mundo fizesse isso, aquilo que você levantou um pouco, né? Por exemplo, você falou dos jogos de azar e etc. E se todo mundo que está olhando aquilo ali passasse a jogar, né? Será que seria bom para a sociedade de forma geral? Acho que é algo que a filosofia vai discutir de alguma forma ali, quando fala de ética, quando fala de... Sim. É engraçado que esses influenciadores antigamente eram conhecidos como subcelebridade, né? Sim. Ou seja, tem a celebridade, que é alguém que fez algo relevante, e tem a subcelebridade. Você é um ex-BBB. Sim, você não fez nada que é interessante para a sociedade, só que de alguma maneira você é famoso. E as redes sociais invertem essa lógica, né? Então, a Virgínia é uma celebridade. E é engraçado porque... Ao mesmo tempo, várias dessas pessoas, por exemplo, se a gente vê a Paola Oliveira andando na rua, provavelmente todo mundo vai parar, querer tirar foto. Só que tem pessoas que têm 2 milhões de seguidores no Instagram, e ela tá andando na rua e apenas aquele público conhece. Porque você cria nichos. Você tem um nicho, né? É aquela galera ali que tá conhecendo. E quando a gente pensa na ideia da juventude, existem muitos influenciadores que trabalham com a juventude. Porque a gente sabe que eles são muito influenciáveis. A gente sabe, eles trabalham, a gente tá com esse público. A gente já foi jovem. A gente já foi jovem, né? Eles são altamente... Eu ainda sou. Eu ia dizer também, que ao longo dos meus 13 anos, completamente influenciado. Desculpa, grosseiro. A gente já foi mais jovem. Um pouquinho mais... mais jovem. Já é jovem há bastante tempo, né? Mas... como a gente conhece esses jovens, sabe que eles são influenciáveis, e naturalmente vai ter gente que vai querer ganhar dinheiro com isso, é óbvio, né? Então a gente tem alguns influenciadores que ficaram, e a Virgínia acho que é um desses casos, né? Então a Virgínia, ela posta o dia a dia dela. E assim, em diversos momentos eu já perguntei quem aqui segue a Virgínia e quem aqui gosta de ver o daily, né? Que ela chama, né? O dia a dia dela, e vários alunos, né? E aí, dentro de um tópico que você falou, Argulo, sobre essa imitação social, todo ano tem algum momento que eu pergunto para todas as turmas, né? Que eu pergunto assim, gente, quem é que quer ser rico? E, cara, 98% levanta a mão. É isso, assim, eu também quero. E eu Os sempre... 2% é porque já são ricos. Então, assim, e eu pergunto assim, gente, de onde que vocês acham que veio isso? Vocês nasceram e falam assim, acho que eu quero ser rico. Não, isso é uma influência, dizendo que, cara, ser pobre é ruim em diversos sentidos. É a pior coisa que você pode ser, né, no Brasil. Então, assim, a gente tá procurando a coisa porque tão o tempo todo vendendo pra gente que isso aqui é bom, que a gente tem que participar de um mercado de luxo, ter uma bolsa da Louis Vuitton, e eles ouvem isso em trap, né? Eles ouvem isso em música e falam assim, eu quero essa vida também. Favela venceu. É exatamente isso, né? A favela venceu, e sempre a ideia de que, cara, eu quero ter isso pra poder mostrar pros outros, né? E óbvio, assim, naturalmente a gente... Um pouquinho mais, assim, não vou dizer tanto, mas um pouquinho mais a gente consegue ter uma noção que, pô, isso não é legal. Agora, essa galera de 15 anos, pra eles o Oruan tá fazendo, eu quero fazer também, o Oruan é maneiro, né? Acho que existe uma corresponsabilidade aí, né? Ainda no tema da responsabilidade. O influenciador, a gente como alguém que está sendo influenciado, também tem que pensar que esse cara tá pensando o tempo inteiro na grana. Ele quer ganhar dinheiro, né? E talvez ele não evoque questões éticas que a gente está levantando aqui agora, né? Volto a usar o mesmo exemplo. O cara que está divulgando ali uma plataforma de jogos online, de apostas, enfim, jogos de azar, ele não está preocupado no impacto social que isso vai trazer, né? Ele não tá levantando essas questões que a gente está levantando, né? É um grande dilema ético mesmo, assim. Será que é bom para a sociedade que eu faça isso? É bom para ele está pensando nele. Então entra também a responsabilidade que a gente tem ao receber essas informações, né? E não sermos pessoas passivas
mas pessoas que estão, de alguma forma, analisando isso de forma crítica, né? Sim, mas ao mesmo tempo em que a gente está falando sobre a importância dos influencers para a juventude, a responsabilidade ela ainda está em construção. Sim. Porque eles não têm maturidade para entender. E aí, se a gente pensar, no caso dos jogos de azar, o quanto isso vai ter impacto sobre pessoas adultas, inclusive pessoas mais pobres. A gente tem acompanhado esse debate, e aí fazendo apenas um parênteses, sobre o impacto que isso tem causado nos recursos que vêm do Bolsa Família e tudo mais. Então a gente está falando de pessoas mais velhas, e isso já gera um impacto. Imagina quando a gente falar de crianças e adolescentes. O que vai nos levar não só para a questão do consumo, mas também para a questão desses desafios que a gente tem visto agora, né? De que você vai colocar a sua vida em risco, colocar a sua integridade em risco. Então, se essa influência vem o fato de eu ter me tornado célebre, o que me torna célebre é simplesmente que as pessoas confiem no que eu falo e vão seguir aquilo que eu disse. E aí a gente entra num cheque sobre a responsabilidade, porque ao mesmo tempo em que eu não tenho, porque esse não foi o contrato inicial, eu não fiquei famoso para te educar ou para te ensinar nada, foi você quem me tornou famoso e você me autorizou a dizer o que eu digo e você está acompanhando porque você quer. A responsabilidade, como você disse, é de da minha audiência. Só que essa minha audiência é jovem. E se mesmo as pessoas mais velhas não conseguem estabelecer os parâmetros e os limites, que dirá os mais jovens para fazê-lo, né? Eu acho tão leviano e às vezes até perverso esse discurso de muitos influencers que é assim, bom, quando me convém tomar para si a categoria de influência, eu reclamo e digo, sou uma influência, me reconheçam, aí você consegue um passe livre numa festa, uma área VIP num show, você consegue uma notoriedade. Quando é para você assumir certas responsabilidades, você diz, bom, mas eu não coloquei uma arma na cabeça de ninguém. Caramba, então você fica entrando e saindo desse escopo a partir da lógica que te convém, né? A gente tem acompanhado o empobrecimento da população em função... Aliás, não diria o empobrecimento, o endividamento da população em função dos jogos de azar. Essa é uma pauta que eu acho que não vai sair sobre a mesa durante muito tempo ainda, né? A gente tem visto, inclusive, casos ainda mais graves de pessoas que já tentaram suicídio, o aumento do número de divórcio por conta casos de homicídio, questões... inclusive. Pois é, né? E a quantidade de inadimplentes que a gente tem no Brasil, que também tem aumentado, e isso também vai sofrer interferência de tudo isso. Então eu vejo com uma certa... Que lamentável, né? Que as pessoas joguem com algo que é tão precioso, porque a gente tem uma população em situação de rua que está significativa, não é preciso que haja nenhum tipo de pesquisa do IBGE para a gente perceber. No Rio de Janeiro a gente percebe isso nas calçadas, nas marquises. Então acho que esse jogo da influência de entrar e sair quando convém também é muito perverso. E aí a gente falou um pouquinho sobre jogos de azar, a gente teve a CPI agora que tratou um bocado sobre isso. Queria saber como é que vocês viram tudo que aconteceu na CPI, vocês acompanharam, como é que vocês estão analisando aí essa coisa toda, a relação influência, jogos de azar, proibição, admissão com ressalvas, como é que é? É espinhoso o debate. Eu acho que apesar de espinhoso, ele pode nos dar uma saída aqui, para a gente não tocar em nenhum milindre, que é o fato de que a gente também transformou a CPI num episódio de espetacularização. Porque aí a gente transformou não a pauta em si, o debate, para onde ele iria, a importância dele, mas a gente transformou essa notícia numa grande confusão e de grande interesse, em que a gente estava ali acompanhando quem ganha, quem perde, quem vai ser culpado, quem não vai ser. Então, eu acho que nesse lugar é como se a gente voltasse ao começo. Então, a gente tem um problema que é sobre a influência e sobre a espetacularização da vida, eu diria até, e a gente volta para isso quando a gente vai em busca de uma solução. Solução essa que deveria nos apontar sobre os riscos, sobre as responsabilidades, sobre eticamente o que a gente deve ou não fazer. E aí a gente transformando aquilo ali numa grande contenda de disputa, quem é que ganhou, quem é que perdeu, quem ficou mais famoso. E a gente simplifica tudo. Então, acho que nesse sentido, a gente está muito mais preocupado nesse mundo, né, que não é sobre o ser, é o parecer. E aí a gente volta para o que outros autores vão falar, Guy Debord, dessa sociedade dos espetáculos, que a gente está muito mais preocupado em parecer do que ser. Então, se, inclusive, ser chamado para uma CPI, embora implique problemas jurídicos para mim, faça com que eu pareça mais famoso, talvez assim eu até goste.
talvez eu até goste de ter problemas jurídicos, né? Para então confirmar que agora eu sou uma pessoa ainda mais famosa e como isso fará com que o meu número de seguidores aumente. Sim. Não é pouco conhecido o fenômeno de que quando um escândalo surge ou um crime, as pessoas migram para aquela rede social para acompanhar e a gente não percebe, né, automaticamente que a gente está alimentando o algoritmo de alguma forma com essa atitude. Porque se eu estou aumentando o número de seguidores, eu estou dizendo para todo mundo ali que aquela pessoa tem mais relevância. E o algoritmo não quer saber qual é o motivo do aumento da relevância daquela pessoa. É só um aumento de relevância, eu vou passar a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, voltamos, né, de alguma forma, para um problema que já se inicia desse lugar. Então, acho que a gente tem... A causa foi espetacular e o resultado acabou sendo ainda mais espetacular. Seja na geração de memes que a gente teve da CPI, de quantos parlamentares se colocaram ali no lugar de eu te adoro, minha filha te adora, minha família te adora, e o que não era nem esperado para o decoro daquele momento, né? O que a gente esperava ver sair daquele debate. No fim das contas, um assunto que é tão sério, tão importante ser debatido, inclusive por instâncias políticas, né? Por instâncias públicas, acabou apenas servindo como trampolim para impulsionar a pessoa envolvida ali, né? E é impressionante, cara, como foi, na minha concepção pelo menos, como foi tudo muito bem pensado, assim. Cada passo, desde as roupas, as falas, aos posicionamentos. Da participação da Virgínia especificamente, né? Como que foi tudo muito bem arquitetado para, de fato, aquilo se tornar um impulsionador da imagem dela, do perfil dela, enfim, das propostas que ela traz. Então a gente está reduzindo, né, Bárbara, concordando com você, reduzindo um debate que é tão sério e que tem que passar pelo espaço público, pela sociedade de forma geral, a algo que virou um trampolim para aquela menina ali se... E quando, acho que foi ano passado, não lembro, quando o Ronaldinho Gaúcho foi, né, para poder falar também sobre Beth, que tudo, ele... E tem a figurinha, tem o meme, fico em silêncio, e fico em silêncio. E eu lembro que ele foi ovacionado, assim. Como ele é o vibrador, né? É isso, ele tá driblando o Estado. O cara do rolê aleatório. O cara do rolê aleatório. Olha onde a gente foi parar, né? Então, assim, a gente... E aí, concordando com vocês, toda essa galera vai ficando mais famosa por conta disso. Mas eu queria trazer uma reflexão com a própria palavra influenciador. Aí, capitaneado aqui pelo comentário do David... Influenciador, ele tá influenciando alguém a fazer algo. Ponto, né? E isso é um termo que já surge aí há alguns anos. Ele tá influenciando você a fazer alguma coisa. Só que essa influência, no mundo capitalista, ela precisa gerar dinheiro. E aí a gente tá literalmente no maior sonho do capitalismo. O capitalismo demorou muitos anos, alguns séculos para chegar onde a gente está. Que se antes eu, dono da Coca-Cola, colocava R$1 milhão no outdoor, todo mundo via outdoor. E aí eu não sabia quem tinha visto e quem tinha comprado. Eu não tenho a referência. Só que quando a gente pensa nisso nas redes sociais, algum influenciador vai divulgar um produto, sei lá, uma marca de maquiagem, vai divulgar um produto com influenciadoras de maquiagem. Essa influenciadora vai ter os números, as métricas perfeitas. 1 milhão de pessoas viram, tantas pessoas clicaram nesse link. Então, você passa a ter um controle de quem você está influenciando, que é muito grande. E aí, trazendo já um repertório interessantíssimo, que é o filme O Dilema das Redes, né? Que por si só ele é meio contraditório, né? Quem fez foi a própria Netflix, que nos ensinou a maratonar séries, né? E ficar o dia inteiro na frente da TV. Mas esquecendo um pouco essa contradição de lado e falando sobre o que acontece no documentário, ele fala que a partir do momento que eu sei o que você quer, eu vou te mandar aquilo o tempo todo. E é importante influenciar você a fazer isso, e fazendo isso eu ganho mais dinheiro, né? E acho que nessa CPI das bets, conectando tudo isso,
a própria Virgínia, o Carlinhos Maia, outras pessoas que foram, eles deixaram muito claro o quanto que aquilo é importante para eles e eles não têm responsabilidade nenhuma com aquele público. Nenhuma responsabilidade. Inclusive, saiu na revista Piauí, não vou lembrar o mês agora, mas falou sobre o quanto que o Carlinhos Maia e a Virgínia, aí deu o nome desses dois, ganhavam com a plataforma do Tigrinho. Então, para todo mundo que perdesse, sei lá, você perdeu R$1.000, R$300 ia para a Virgínia porque ela ajudou a divulgar. Ou seja, esse endividamento que a gente está falando, essas pessoas do Bolsa Família que não estão, que estão dando dinheiro para essas plataformas, elas estão enriquecendo a Virgínia e outras pessoas, né? Assim como a desigualdade social funciona. O dinheiro está sempre indo para as pessoas mais ricas e bilionárias, né? E aí o adolescente que está exposto a tudo isso que você acabou de falar, e tá nessa fase de formação daquilo que ele é, né? Formação do caráter, formação da identidade. Ele acaba sendo influenciado por tudo isso e acaba tendo que... essa influência acaba sendo quase que coercitiva mesmo, assim. Se eu não fizer isso que está sendo proposto, eu não pertenço, eu não estou ali. Então é quase uma coerção social que está sendo feita ali de alguma forma. Que a adolescência é muito assim, né? Todos nós crescemos claro. na adolescência nos anos 90, anos 2000. E a gente lembra disso. Eu lembro de ter 15 anos e falar assim, cara, todo mundo tá usando essa roupa, tem que usar também. Todo mundo tá fazendo isso, tá indo pra tal festa, tem que ir também. Às vezes eu nem queria. Só que você, como adolescente, fala assim, eu preciso estar ali pra ser considerado um adolescente do grupo, né? O padrão é a referência, nem que seja pra negar, né? Sempre é. Então a gente sempre está atento a isso, né? Só que a forma como isso se dissemina nas redes hoje, que não foi no meu tempo pelo menos, acaba fazendo com que de fato haja uma coerção. Antes você até poderia ter uma coerção, mas de um grupo ali que está ao seu redor, de pessoas que usam aquela coisa, e você tem que usar também. Mas agora essa coerção ela é massificada de 300 vezes, 500 milhões de vezes. Né? Mas acho que no lugar que vocês estão falando, me faz refletir, né, historicamente, de que a gente tem uma passividade, né, que foi perdida e as marcas se tornam mais ativas quando elas podem usar ou mobilizar os influencers. Por quê? Se a gente pensar antes que se eu estava assistindo a um filme, eu teria que pesquisar qual era a roupa, qual era a marca, qual era a paisagem daquilo que eu estava assistindo, então isso me dava um trabalho para fazer. Eu tenho que ir atrás dessa informação. Então, quantas vezes a gente não viu as coisas ficarem na moda porque era de uma personagem, porque era de um determinado momento, de uma série, de uma novela. E aí as pessoas começavam a ir atrás daquilo, ia criando a coisa da personagem X ou Y e você vai tornando aquilo popular. É como se a gente estivesse partindo do contrário. As coisas vão ficar populares porque a gente decidiu que vai falar sobre isso neste momento. Até pra gente chegar no fenômeno da hora mesmo, que é o morango do amor. Alguém decidiu que isso seria importante, como há alguns meses a gente estava na febre do pistache, como a gente passou por outras febres culinárias. Mexicana. Exatamente. Como a gente vai transformando isso, né, em alguma coisa que vem quase que de cima para baixo. Então a gente não tá mais falando de alguma coisa que, quando a gente conversa sobre moda, por exemplo, que vem fervilhando de baixo. Não é o bubble up. A gente tá falando de alguma coisa que faz trickle down, vai descer. Eu vou dizer que essa marca é importante agora, ou que esse objeto agora é útil para todo mundo e que representa uma classe ou que representa um determinado lugar social, algum tipo um pertencimento, um status, um destaque. E aí eu começo a dizer, olha, usa isso aqui. E não vem mais do lugar de, nossa, eu gostaria de ser assim e eu quero usar. É menos orgânico. Eu já tô te dizendo, exatamente, é menos orgânico. Eu já tô te dizendo o que você deve fazer, com o que você deve parecer, o que vai também nos levar, né, em dois universos, para a questão dos filtros, quando a gente está falando das redes, e quando a gente sair das redes, da questão das cirurgias plásticas e das intervenções corporais. Então, eu estou te dizendo o que você deveria fazer. Eu mudo a ideia de objetos de desejo. Eu não deixo você escolher exatamente o que você quer desejar. Eu vou te dizer o que naquela época é o elemento a ser desejável. E aí a gente precisa, né, também lidar com isso. E, de novo, voltando à questão da idade, né, e da responsabilidade, da maturidade, como é que a gente vai lidar com esse fenômeno quando a gente falar sobre jovens? Ao ponto do desejo,
a gente nem ter certeza se é desejo ou não, né? Quanto é nosso, não sei se quanto é. outro, E mensurar isso, né? Que agora é o efeito Shopee, né? Que você, David, chamava de efeito Polishop, né? O que é esse efeito Shopee agora modernizando, né, o termo, né, para os jovens? Cara, eu tô para casar e aí naturalmente Parabéns. vou me mudar, obrigado. E aí eu vou me mudar. E aí, naturalmente, eu pesquiso coisas sobre casa. E o que tem no meu Instagram, assim, coisas da Shopee que você precisa. Precisa, inventando necessidades. A criação da necessidade, justamente. Precisa. Assim, cara, e aí são 10 produtos, só que é isso, é parte 427. Que isso! Estamos falando de muitos produtos que eu preciso, né? A minha casa, então, vai ser um grande shopping da Shopee, porque... Tudo não é? Vai dar certo. Inclusive, quando a né? gente sair, quando acabar o podcast e a gente sair daqui, todas as marcas que a gente falar vão aparecer pra gente no celular. Não depois. tenho dúvidas disso. Gente, em minha defesa, eu comprei um abridor de vinho que é excelente. A pilha, que poupa o trabalho de fazer aquela coisa, né, penosa de ter que sacar a Mas roda. por que não ter soluções, né? Quando a Pois gente é. pode tê-las. Claro. A gente vai ressignificando aquele esforço ali, né? Ele passa a ser... Claro, a vida tá tão corrida, a gente É. precisa facilitar. De E aí fato. eu acho que 2 pontos. A gente tava aqui Pode e demonizar é uma brincadeira, assim, porque a gente tava... concordo com você, concordo com você, concordo com você, concordo com você. Eu acho que tem um lugar da nossa profissão, da nossa reflexão, das nossas áreas, do que a gente acompanha, que obviamente vai nos levar para a concordância. Porque a gente está vendo de fora, de alguma forma. E isso nos dá um certo discurso até quase uníssono, assim. Mesmo que a gente não tenha a mesma idade, mas a gente está na mesma classe social, inevitavelmente, né, no mesmo lugar, isso nos coloca ali mas a gente está na mesma geração, mesmo que não seja a mesma idade. Então a gente consegue olhar de uma certa forma que é quase a ter capacidade de julgar o que está acontecendo, né? E aí, acho que me vem 2 coisas. Primeiro, quando o Matheus falava sobre a questão de ser contraditório, eu não acho que a contradição é um grande problema. Na verdade, a contradição é o contrário. A contradição é o que move. A contradição é o que vai te provocar ansiedade, vai fazer com que aquele problema seja ali levado a alguma coisa que você vai tentar executar o tempo inteiro. Então, assim, acho que essa é uma questão. Quando às vezes a gente fala assim, não sei o que, essa atitude é tão contraditória, e aí assim, nossa, eu quero coerência, eu quero uma linha reta que eu possa seguir, acompanhar. Não tem, assim, porque a contradição vai fazer parte do jogo, né? A contradição vai estar relacionada à desigualdade social, porque ela é diretamente contraditória. A gente não está falando de um mundo desigual porque não tem riqueza para todo mundo, ou um mundo em que as pessoas passam fome porque não tem alimento para todo mundo. A gente está falando de um mundo que produz em excesso, inclusive, e ainda assim falta, e as pessoas são carentes em alguma dimensão. Então, acho que essa questão da contradição está ali. E aí a gente tem uma contradição inerente ao nosso trabalho, me parece, quando a gente pensa nesse tema. Porque se a gente está pensando em como fazer as pessoas chegarem à universidade, e a gente encontra na temática dos influencers a possibilidade de retirar dos nossos estudantes, de quem está com a gente em sala de aula, até o desejo de chegar à universidade. Porque não precisa ser esse o meu caminho para o enriquecimento, como você tinha dito. Então, não necessariamente eu vou precisar estar no nível superior para chegar ao enriquecimento que eu preciso, ao prestígio, ao status, ou, no limite, a ideia de ser bem-sucedido. Eu posso ser bem-sucedido de muitas formas. E aí, como é que a gente, em sala de aula, vai lidar com essa contradição? Como é que a gente vai falar, né, dizendo ali, vai estudar, vai fazer Enem, vai... Como isso né, se sustenta agora? Pra quê? vai lá, pra quê? Né? E pra quê que a gente vai fazer? E acho que essa é a grande contradição desse assunto pra gente hoje, né? Porque se a gente falar... todo mundo vai imaginar com muito afeto, assim, nossa, você foi bem sucedido, você empreendeu, deu certo, você virou influencer, que legal. Mas será que todo mundo vai, no ponto de partida, dizer que é isso que realmente quer? Ou socialmente a gente vai dizer, ou a gente ainda está pensando que essas coisas começam organicamente? Né? Que um dia você fez uma coisa engraçada, um dia você tinha uma habilidade, aquilo viralizou e você foi levado para aquele lugar. Eu acho que a gente já está lidando com a segunda etapa, que são o fato de que os nossos alunos podem começar a olhar para aquilo e falar, é isso aí que eu quero ser, e não necessariamente o que o David está me ensinando em redação e está falando para mim vai ter a menor utilidade, porque eu vou fazer aqui uma alegoria, tá? Porque eu não vou precisar escrever.
nesse meu mundo. Então, assim, eu não preciso da sua aula de redação para isso. Vão ser outras competências que eu vou precisar mobilizar. Então, eu acho que talvez essa seja a nossa contradição quando pensar na juventude. Inclusive, acho que a gente observa isso nos alunos mesmo, assim, cotidianamente. Eu tenho alunos em outros espaços também, enfim, em alguns lugares, que muitas vezes escolhem as aulas que assistem. Né? Então, não, hoje eu vou assistir a aula de fulano e fulano, mas eu vou sair tal horário porque essa aula não me importa. Né? Eu faço outra coisa, eu assisto em outro lugar, eu vejo de outra forma. Não é importante para mim. Eles já estão nessa lógica, trazendo essa lógica para dentro da escola mesmo. Assim. Senhores, vamos chegar a um ponto bastante quente da nossa conversa agora, que é o fato de que no ano que vem temos eleições presidenciais. E eu acho que a associação entre eleições presidenciais e os influenciadores é inevitável, porque é uma galera que tem, como a gente já falou aqui, uma interferência absurda na forma como a juventude pensa e a juventude vota. A gente tem vivido um cenário bastante polarizado, né, que veio se agravando nos últimos anos e as eleições vêm mostrando isso. Uma quantidade de abstenção também significativa, e eu acho que o ano que vem também vai ser simbólico nesse sentido. Queria que a gente conversasse um pouco a respeito disso. Quais são as previsões de vocês para 2026? Nesse sentido, vocês acham que de alguma forma os influenciadores também serão cabos eleitorais, né? Servirão de peças desse jogo? A gente tem muitos influenciadores que volta e meia anunciam que vão se tornar deputados no futuro, que têm um interesse em se tornar, e aí você migra, né, essa popularidade dos influenciadores para possíveis, né, eleitores de um futuro. Como é que a gente vê isso pro ano que vem, embora as coisas ainda estejam muito nebulosas e embora o cenário político mude com uma intensidade muito rápida, e pode ser que na semana que vem o cenário já seja muito diferente de agora. Como é que a gente faz essas análises aí? Uma coisa que me incomodou muito nas últimas eleições foi o fato de a gente reduzir o debate público a cortes virais, memes, imagens muitas vezes... me fugiu a palavra agora. Imagens que você cria ali meio estereotipadas de um candidato X ou Y, e aquilo que é de fato necessário para a gente construir uma sociedade melhor não ser debatido, que são projetos de políticas públicas, né? Todo o debate público referente ao cargo majoritário do executivo brasileiro ficou reduzido a cortes de 30 segundos, né? Ali, de uma fala que, de ambos os lados, né? Que é completamente descontextualizada, que não tem, que se você pegar a fala inteira, aquele cortezinho ali não faz sentido, ser recortado inclusive, e isso ser reproduzido mais uma vez, massivamente, e aquilo que é importante a gente não conseguir debater. Deixar de discutir a agenda. Deixar de discutir a agenda, justamente. Isso é o que eu acho que vai continuar, que vai continuar, e eu tenho sentido que está rolando um agravante nisso tudo, que é justamente esse boom da inteligência artificial generativa e a capacidade que se tem de produzir vídeos hoje que são muito próximos da realidade, e a capacidade destrutiva que esses vídeos têm de repente reproduzirem uma ideia falsa ali, né? Uma fake news ali, uma mentira, de forma muito rápida, e reverter isso é muito difícil. E aí, mais uma vez, você tira todo o debate que é necessário para a construção de uma sociedade e transforma isso num mais uma querela, mais uma contenda de internet, né? Enfim, não sei se vocês concordam ou discordam disso. Sim, sim. Sobre essa questão, e aí entrando no seu comentário, os influenciadores, como a gente já conversou, eles têm nichos, né? E a partir do momento que todos têm nicho, a gente está sempre falando para o nosso público. A gente está sempre ouvindo o nosso público. Então, a gente virou, há alguns anos já, na democracia brasileira, uma torcida organizada. Então, é isso. A gente vai para o Maracanã, você tem o seu político, e aí você está jogando contra o outro político, e aí tá todo mundo ali torcendo, o que vai acontecer. Isso é muito ruim, porque traz... Em diversos níveis, diversas camadas, uma falta de senso crítico muito grande. Inclusive com o seu político. Que é isso que mais preocupa, a meu ver, assim. A gente tem um argumento para votar no político, né?
e muitas vezes esse argumento é mentiroso, né, por conta das fake news. A gente tem um argumento e a gente vai ficar repetindo esse argumento o tempo todo. E aí os influenciadores que eu sigo, todos eles vão ficar repetindo esse argumento, né? Então, a política o debate político pro ano que vem, ele vai ser um debate que não é debate. Então, cada um fica falando. Tanto é que você só sabe que o outro político realmente fala a partir de um corte que você viu num debate que a Band fez, que a Globo fez. A imagem que os influenciadores constroem dos candidatos se torna mais importante do que a própria agenda dos candidatos, do que a própria postura dos candidatos, as ideias dos candidatos. E aí, nesse sentido, tanto em todos os espectros ideológicos possíveis, né? A imagem que esses influenciadores constroem, elas acabam encerrando a visão de mundo de quem está sendo influenciado, né? Tá aqui, é isso, tá corroborando com o que eu penso, com o que eu desejo, com o que eu sinto. Eu tô vendo ali uma reprodução do meu discurso permanentemente e é isso que importa para mim. Ao invés do debate acontecer de forma pública mesmo, ao invés de a gente construir um diálogo que nos oriente a um caminho possível de melhoria, a gente não consegue fazer isso, não tem diálogo. Na verdade, as redes sociais, na minha opinião, os influenciadores, eles estão ali falando para as pessoas e, na verdade, é um grande monólogo coletivo, porque tá todo mundo falando a mesma coisa ao mesmo tempo, junto. E perceba como que a gente vai discutir se a própria noção de realidade que a gente tem já é diferente. Como que eu posso discutir sobre educação com alguém que acredita que a Terra é plana, por exemplo? Como que a gente vai discutir isso, né? Porque todo esse fenômeno das redes sociais trouxe uma ideia de, se eu acredito nisso, eu vou ficar vendo vídeo no YouTube, vou ficar vendo coisa no Instagram e no Twitter que vai ficar falando sobre isso, né? E quando a gente for pra realidade mesmo, a realidade que eu entendo é diferente da realidade que você entende. Então, como que a gente pode chegar a um caminho comum para uma coisa que é importante, que é a saúde, que é a educação, que é o debate político, se a gente não entende nem mesmo o que é a realidade da mesma maneira, né? Então, como que a gente pode conversar com os nossos alunos, por exemplo, como a gente pode conversar com a adolescência, sendo que a gente não passou por uma adolescência em que a gente teve o tempo todo essa rede social nos comparando, assim. É difícil, é muito difícil, né? É muito difícil alcançar, porque antes os meus professores tinham dificuldade de me alcançar como jovem, porque não ouvia as mesmas músicas que eu. Agora a gente tá falando de um mundo, assim, de uma realidade que é muito diferente, né? E aí a política entra exatamente nisso, né? Como que vai existir essa conversa se a gente tá saindo de lados de realidade que são muito opostos em muitos sentidos, né? As redes sociais não permitem mais espaço pro contraditório, né? Eu só tô reproduzindo meu discurso o tempo inteiro, ouvindo aquilo que eu falo o tempo inteiro. Né? E hoje vocês apontaram a importância da contradição que está se perdendo, né? No momento em que não há o oposto, não há um enfrentamento sadio, que democracia, que Estado democrático de direito é isso que se fortalece num contexto em que não há o mínimo de diálogo, né? Sim, acho que 3 coisas saltaram enquanto vocês estavam falando para mim, que é, primeiro, o distanciamento, né? As redes sociais, elas eliminam a ideia de distância, porque no meu nicho, todo mundo que eu conheço, dentro dos seguidores que eu tenho, aquelas pessoas são muito próximas de mim. Eu sei que quando a gente lida com a imagem de pessoas famosas, a gente tem... Mas aí tem isso, né? Tem um atravessamento, tem uma ponte até isso chegar a mim, né? Então, o veículo que me leva até aquela pessoa, a obra que ela produz, a rede social aproxima. No nosso caso, tem uma outra coisa, né? A gente não tinha muita noção, antes das redes sociais, do que os nossos professores faziam. Lembrando do que o Matheus falava lá no começo, quase fazendo uma circularidade aqui de redação. Acabou a aula, eu não sei o que meu professor vai fazer, ou a minha professora faz, onde ele mora, que lugares ele frequenta, circula. E isso... Para onde ele vai nas férias. Para onde ele vai nas férias. E aí eu acho que isso entra num outro espaço do que a gente vem discutindo aqui, né? Que é a redução da noção de privacidade. A gente sempre teve muita preocupação com privacidade, do que a gente levava para público, o que a gente ia preservar, e as redes sociais acabaram por equacionar um pouco disso. Então, o que é público também é o privado a partir do momento em que as minhas fotos, as minhas experiências, a minha vida, né, comum fora da minha persona social, aparece ali.
E aí, pensando nisso tudo, me veio a ideia de não só como os influencers vão funcionar como cabos eleitorais, como a gente estava falando aqui, fazer parte dessa disputa, mas se a gente pensar nos influencers e nessa ideia, né, de ser um influenciador como uma linguagem de como quem vai se candidatar a cargos públicos em 2026 pode precisar dominar essa linguagem para se tornar um político mais relevante. Como aqueles que vão ser mais votados, vão ser aqueles, inclusive, que vão encontrar o caminho da forma de se conectar com os mais jovens ou não, porque ser influenciador é a linguagem do nosso momento. Então, quem é que vai produzir bons cortes para as redes sociais? Quem é que já vai pensar naquilo que vai falar e como vai se portar para gerar meme, para alcançar o maior número de pessoas? E, obviamente, como isso vai ter um impacto para aqueles que serão primeiros eleitores em 2026. Porque a gente sempre tem um número grande, né, de indivíduos que estão ali fazendo 16 anos e que vão votar ou que obrigatoriamente votarão aos 18 e que estarão nas urnas em 2026. E que irão às urnas em 2026. Então, como a bola de cristal do que vai acontecer ano que vem eu deixei em casa e até 2026 vão faltar 1000 anos para a eleição, mas acho que isso é um ponto importante, assim, pensar em como esse fenômeno deixa de estar só nas redes sociais, mas se torna a linguagem, o jeito de fazer política. Não é só o influenciador que, por causa dos seus milhões de seguidores, vai dizer vou me candidatar, mas aquele candidato que vai entender que se comunicar como um influenciador é que vai fazê-lo ganhar as eleições, ou que pode fazê-lo ganhar as eleições. A forma importa mais que o conteúdo, a né? Forma, são os sofistas do século XXI. Quem viver verá, não é isso? Exatamente. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Quero também pedir que vocês deixem uma dica cultural agora ao final do nosso encontro. Ainda tinha muita pauta, mas tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. Rapidamente, que a gente já está estourando no tempo, rapidinho uma dica cultural, uma série, um filme, enfim, algo que possa fazer com que os nossos alunos complementem as análises que a gente fizeram aqui, não só para escrever redação, mas para o todo, né, Matheus? Sim. Eu vou indicar o programa Greg News, do Gregório do Vivier, e mais especificamente um episódio chamado Luxo, que é um programinha de meia hora em que ele fala qual é a relação dos influenciadores, principalmente dos influenciadores, com relação aos bilionários e ao mercado de luxo. É extremamente interessante, é engraçado também, né? Mostra algumas cenas que são engraçadas e muito rápido também. Qual é a solução, só para não gerar uma angústia, assim, qual é a solução para isso tudo? É continuar. Uma parte você já tá fazendo, que é ouvir o Bicast, né? Mas a outra parte é continuar tendo senso crítico com relação a tudo isso. Não é para desligar o Instagram, se você quiser, é ótimo também, mas não é isso, é ter senso crítico. Acho que essa que é a grande questão de toda a conversa que a gente tá tendo aqui, né? Poderia recomendar algumas coisas, mas recomendaria um documentário que tem na HBO, que é o Fake Famous, não sei se vocês já viram. Sim. Que eles tentam transformar 3 pessoas em influenciadores, eles são 3 pessoas, influenciadores, e aí é legal pra gente pensar na lógica do quanto fictício é a construção dessa ideia de fama também, né? Bem legal. Então, deixo essa... Legal. Bom, fiquei pensando muito no que a gente levaria e como pensei nesse debate como sendo do nosso tempo. Queria dizer sempre a dica que eu dou, que é pra gente assistir aos filmes do ano, né? Quando vai fazer vestibular. Então, e aí eu acho que um dos filmes do ano, inevitavelmente, Ainda Estou Aqui, né? Embora seja de 2024. Mas acho que o filme do ano, ele explica muito do que a gente está vivendo na época. Então, a gente teve Barbenheimer, né? Então, a gente estava falando do hype, inevitavelmente. Então, acho que o nosso filme do ano hoje é Pecadores. A gente tem um filme que vai... inclusive conectar com o tema da redação ano passado, valorização de herança, e acho que é importante. Então, sempre se liguem na ideia dos filmes do ano, né? Eles variam por muitos motivos, quais sejam. E, especificamente sobre o nosso tema, aquele serviço de streaming com a logo vermelha fez lá uma série chamada Vinagre de Maçã, que fala sobre uma influencer chamada Belly Gibson, que disse ter se curado de um câncer no cérebro fictício a partir de uma alimentação saudável e de uso deste produto específico que dá nome à série, para então se tornar um caso, né, de escândalo público. Afinal de contas, não havia o câncer, mas como influenciadora que se tornou, além de criar aplicativos para Apple, enfim, para gerar todo um engajamento, os riscos, né, do que isso causou para as pessoas que realmente estavam doentes e acompanhavam com certeza e responsabilidade o trabalho que ela estava fazendo ali, confiaram, né, no que ela dizia.
Então, acho que são bons exemplos. É isso, nossos alunos já têm um dever de casa enorme aí. E dicas, na verdade, maravilhosas. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Bárbara. Obrigado, agradeço. Matheus. Espero que a gente tenha novos encontros, não só na sala de professores, mas em novos Bcasts também. Um beijo pra vocês. Excelente dia, noite. Não sei quando você tá ouvindo isso agora, mas certamente a gente vai se encontrar de novo. Ainda há outros episódios. A gente vai aproveitar algumas temáticas dos anos anteriores, mas estamos produzindo conteúdo novo pra esse ano também. Valeu. Beijo, tchau. Beijo, bom momento para Tchau, vocês. tchau. Tchau, tchau.